preciso perguntar para um paciente para eu saber se a causa do edema dele generalizado é a insuficiência cardíaca? Primeira coisa, eu preciso perguntar se esse paciente tem a dispneia progressiva aos esforços. Eu preciso perguntar se esse paciente tem ortopneia. Eu preciso perguntar se o edema dele predomina nos membros inferiores e tende a ser um pouco melhor pela manhã e piorar ao longo do dia, sendo o pior horário do edema o final da tarde. É um edema que habitualmente poupa a face. Certo? Esse paciente, semiologicamente, ele se expressa. De que forma? Ele tem um ictus desviado, mostrando que tem uma cardiomegalia. Ele tem a presença de uma B3, de uma B4 na ausculta cardíaca. Ele tem um sopro cardíaco, seja de uma valvopatia que causou insuficiência cardíaca, ou seja, de uma disfunção valvar por um aumento do tamanho do coração. Certo? Esse paciente ele tem turgência jugular. Esse paciente ele tem refluxo hepato-jugular. Ou seja, ele dá sinais de aumento da pressão venosa. Então, o que é que eu preciso perguntar quando eu estou diante de um paciente com edema para eu saber se esse edema seria provavelmente devido à insuficiência cardíaca? Eu preciso saber se ele tem dispneia aos esforços, se ele tem ortopneia, se ele tem dispneia paroxística noturna, se ele tem um desvio do ictus cardíaco, se ele tem uma B3, se ele tem uma B4, se ele tem um sopro cardíaco, se ele tem uma turgência jugular, se ele tem um refluxo hepato-jugular. Se ele tiver essas alterações, pessoal, ele está mostrando para vocês que ele tem insuficiência cardíaca. E aí, nesse sentido, quais são os exames que eu vou pedir para confirmar essa minha suspeita? Um simples eletrocardiograma, um simples ecocardiograma e a dosagem sérica do famoso ProBNP. Nortearam-se? Diante de um paciente que tem uma edema generalizado devido a uma insuficiência renal oligúrica. Esse paciente, pessoal, qual vai ser o principal achado? É um paciente oligúrico. Simples assim. É um paciente com redução do volume urinário, certo? O que é considerado um volume urinário adequado? Pelo menos 0,5 ml por quilo por hora. Só fazer aí uma continha simples, isso é o que é considerado normal para um indivíduo. Se ele tiver com um volume urinário menor do que isso, então ele tem oligúria. Se ele tem oligúria, além de não estar eliminando o líquido, ele também deve estar retendo sódio. Estando retendo sódio e retendo o líquido, esse paciente vai aumentar a pressão hidrostática e isso vai gerar o edema, certo? Então, qual é a pergunta a se fazer? Meu amigo, como é que está a quantidade de urina que você está eliminando? Está urinando pouco? A urina está bem concentrada, bem escura? Certo? E uma característica clássica do edema de origem renal, pessoal, é porque é aquele edema que o pior período dele é o período matinal, é o amanhecer do dia, certo? E é um edema que, ao invés do que acontece na insuficiência cardíaca, que predomina nos membros inferiores, é um edema que predomina na face, certo? Então, são essas as características, né, de um paciente com insuficiência renal oligúrica. E claro, né, pessoal, às vezes tem outras alterações na urina, como por exemplo, se for um paciente com a síndrome nefrítica, né, que seria uma das causas de insuficiência renal oligúrica, esse paciente vai ter, por exemplo, hematúria, né, que pode ser visível, né, pode ser flagrada a olho nu. Claro que eventualmente pode ser que você só veja isso no sumário de urina, mas você pode flagrar essa hematúria a olho nu, certo? E aí, pessoal, se eu estou suspeitando que a causa desse edema é insuficiência renal oligúrica, que exames eu vou pedir, pessoal? Tá na cara, né? Eu vou pedir ureia, eu vou pedir creatinina, eu vou pedir sódio, eu vou pedir potássio, eu vou pedir um sumário de urina, certo? Eu vou pedir um sumário de urina para ver se tem proteinúria, para ver se tem hematúria, para ver como é que está o pH urinário, para ver como é que está a concentração da urina, se está uma urina concentrada, né? Que é típico do paciente oligúrico. Ok? Deu para entender? Então vamos em frente. O que é que vai me fazer pensar que a causa do... O que é que eu vou perguntar para o meu paciente para saber se ele tem um edema generalizado devido a uma desnutrição proteico-calórica? Essa aqui é fácil, pessoal. A história já diz isso, né? Lá na história
mais precisamente, né, lá na história psicossocial, você tem a obrigação de perguntar como é que o paciente se alimenta. Se você perceber que ele se alimenta muito mal, que ele tem uma baixa ingesta proteica, você vai colocar aí como uma das causas, certo? Você vai colocar como uma das causas de uma provável causa aí do edema, certo? A desnutrição proteico-calórica. Ok, meus amados? O que é que vai lhe fazer pensar que a causa do edema é uma síndrome desabsortiva? O que é que você vai perguntar para o paciente? Esse paciente, geralmente, ele tem um desconforto no abdômen, pessoal. Muitas vezes, esse paciente tem dor abdominal. Esse paciente, na maior parte das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, ele tem diarreia, certo? Mais precisamente, uma diarreia com padrão alto. Eu já ensinei isso para vocês. Alguns poucos episódios ao longo do dia, 3, 4, 5, geralmente em grande quantidade, certo? E muitas vezes fezes com padrão de esteatorreia, fezes ricas em gordura, certo? Que são aquelas fezes brilhosas, aquelas fezes que pregam na parede do vaso, aquelas fezes que ficam ali boiando, certo? Por conta do aumento do conteúdo de gordura. Então, quem é o paciente que eu vou imaginar que o edema generalizado é devido a uma síndrome desabsortiva? É um paciente com desconforto abdominal, é um paciente com diarreia desabsortiva, é aquele paciente com outros sinais de carências, né, pessoal? Porque o cara que tem uma desabsorção proteica, geralmente ele tem uma desabsorção também de outros elementos, como ferro, como ácido fólico, como vitamina B12, como vitamina D, e aí vão surgir os sinais de carências desses elementos. Deu para entender, pessoal? Se você estiver acompanhando aqui o raciocínio, não tem como você não entender, certo? Você vai ficar norteado. Então, pessoal, o que é que vai me fazer pensar que o meu paciente, na verdade, ele tem um edema generalizado devido a um quadro de cirrose? Aí é simples, pessoal. O paciente cirrótico, ele é um paciente fácil de ser identificado. É um diagnóstico de rua. Já aconteceu isso no meu consultório. O cidadão entra, antes dele falar, eu já estou olhando para ele. Eu já vejo que ele está ictérico. Eu fico de olho no olho e vejo que ele está ictérico. Eu olho para ele, eu vejo que ele tem o barrigão, ele tem ascite. Eu levanto a blusa, eu vejo que ele tem circulação colateral. Se for um homem, eu fico atento e vejo que ele tem ginecomastia, que ele tem rarefação de pelos. Afinal de contas, eu nunca vi um cirrótico cabeludo. Isso é outra frase do Dr. Otto, né? Ele tem rarefação de pelos. Seja um homem ou seja uma mulher, ele tem telangiectasias no tórax. Eu olho para a mãozinha dele, eu vejo que ele tem eritema palmar. Às vezes ele está grave, dando a Deus. Ele tem FLAP, que é um sinal de encefalopatia hepática. Ou seja, se eu flagrar todos esses estigmas de hepatopatia, pessoal, não precisa nem o paciente abrir a boca, eu já sei que ele é cirrótico. É um diagnóstico de rua, é bater o olho e ver. É bater o olho e dar o diagnóstico, certo? Às vezes não é porque a gente é mago não, pessoal, mas só em olhar eu já sei que é cirrótico e já sei até qual é a causa da cirrose. Se não, vejamos, vocês sabem muito bem que os coitadinhos que tomam uma lapadinha, uma lapadona todo dia, eles são apelidados de quê? De papudim. Por que eles são apelidados de papudim, pessoal? Porque o álcool é tóxico para as parótidas. Ele causa uma parotitite crônica. E aí, por isso que o coitadinho fica com a papada, né? Então, se eu olho para um paciente, ele tem todos os estigmas de hepatopatia, e o coitado ainda tem a papada, não precisa nele abrir a boca. Eu já sei que ele é cirrótico e que a causa da cirrose é o álcool, certo? Então, pessoal, eu preciso ficar atento, né, a esses detalhes do exame físico para me fazer lembrar da cirrose. Mas, eventualmente, a história pode me ajudar também, né? Quais são as 3 principais causas de cirrose? É o álcool, certo? É o álcool. Seja muito bem-vindo aí, Daniel. Você está dizendo aí que é a primeira vez que você está nos assistindo, né? Estou vendo aí que a Deise acabou de entrar também, o Brás, né? Sejam muito bem-vindos, pessoal. De modo, pessoal, que as 3 principais causas de cirrose é o álcool, é a NASH, esteatohepatite não alcoólica, associada à esteatose hepática, que é associada à síndrome metabólica, e o paciente com as hepatites, né? Principalmente vírus B e vírus C.
Então, pessoal, eu vou perguntar na história, né, se esse paciente toma lapadinha ou lapadona todo dia. Eu vou perguntar na história se ele é hipertenso, se ele é dislipidêmico, se ele é diabético, se ele é obeso, né? Por quê? Porque se ele tiver tudo isso, ele deve ter síndrome metabólica. Se ele tiver síndrome metabólica, ele deve ter esteatose hepática. Se ele tiver esteatose hepática, isso pode estar presente há muito tempo, ao ponto que gerou uma NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica, que, diga-se de passagem, é a principal causa de cirrose no Brasil e no mundo, certo? Então a história me ajuda, pessoal. E a história me ajuda porque, eventualmente, esse paciente pode ter uma hepatite. Por exemplo, qual é a principal forma de transmissão da hepatite B? É a transmissão materno-fetal. Por que eu tenho que perguntar a história familiar desse paciente? Porque se a mãe dele tiver cirrose, talvez a causa da cirrose seja hepatite B. E ela pode ter passado o vírus da hepatite B para o filho, transmissão materno-fetal. E o coitado agora está com cirrose pelo vírus B também. Certo? Isso é uma possibilidade. Eu tenho que perguntar se esse paciente teve algum acidente pérfuro-cortante, porque é outra forma de transmitir o vírus B. Manicure, né? Aquele pessoal que faz manicure e que não esteriliza o material, pode transmitir hepatite B. O paciente que tatuagens, né? O pessoal que faz tatuagem, que também não esteriliza adequadamente o material, pode ter hepatite B. Acidentes pérfuro-cortantes, nós profissionais de saúde, teoricamente, somos expostos a esse tipo de acidente, né? E, além de tudo, né, uma das principais formas de transmissão do vírus da hepatite B é a transmissão pela via sexual. Então, aquele cidadão, né, que tem um comportamento sexual de risco, que tem múltiplas parceiras ou múltiplos parceiros e que não usa preservativo, esse paciente ele é um forte candidato a ter uma hepatite B ou, eventualmente, uma hepatite C, que muitas vezes está associada ao que também? A hepatite C? A compartilhamento de seringas, né? Aqueles pacientes que transfundiram antes de 1992, uma época do tempo dos dinossauros, né, em que não se fazia sorologia nos doadores de sangue. Então, muita gente que foi transfundido nesta época pode ter adquirido o vírus da hepatite, principalmente da hepatite C. Ou seja, pessoal, a história clínica pode me ajudar bastante, certo? E é claro, pessoal, existem diversas outras causas de cirrose, né? Hepatite autoimune, cirrose biliar primária, colangite esclerosante primária, as síndromes de sobrecarga, né, como sobrecarga de ferro, a famosa hemocromatose, sobrecarga de cobre, a famosa doença de Wilson e por aí vai, né? Mas eu preciso falar aqui pelo menos o que é mais comum para vocês, né, que são as três principais causas: álcool, hepatites, NASH, esteatohepatite não alcoólica. Então a história me ajuda, o exame físico me ajuda, pessoal. Outra causa, quando é que eu vou pensar que o meu paciente tem um edema por conta da síndrome nefrótica? Essa é fácil, pessoal. Geralmente, esse paciente ele tem o quê? A urina espumosa. Então, pessoal, se você tiver norteado, é uma pergunta que você sempre vai fazer para o paciente que tem um quadro de edema generalizado. Como é que está a sua urina? Você está urinando pouco? A urina está bem concentrada? A sua urina está parecendo que tem sabão? Está cheia de espuma, certo? Se ela estiver cheia de espuma, pessoal, urina espumosa, isso é um dado que fala muito a favor de perda proteica na urina, que pode configurar, por exemplo, uma síndrome nefrótica, certo? E aí, qual é o exame que eu vou pedir? Eu vou pedir um sumário de urina para ver se tem proteinúria, eu vou pedir uma proteinúria de 24 horas, ou eventualmente eu vou pedir uma relação proteína-creatinina na urina, eu vou dosar a própria albumina, né? Eu vou dosar o colesterol, porque geralmente está bem alto nesses pacientes. E eu esqueci de falar para vocês o que eu vou pedir de exame lá no paciente cirrótico, né? Claro, né, pessoal? Vou pedir as provas de função hepática, né? Vou pedir o TAP, eu vou pedir a bilirrubina, eu vou pedir a albumina. Vou pedir as provas de lesão hepática e canalicular, TGO, TGP, FA e gama-GT. Eu vou pedir um ultrassom para ver como está o parênquima hepático, né? Geralmente ele vai estar heterogêneo, vai estar com os bordos serrilhados, vai estar com o tamanho diminuído. E eu vou ver as consequências dessa cirrose, o aumento da pressão no sistema porta, né? Vou ver o aumento do calibre da veia porta, vou ver que tem ascite, que tem esplenomegalia, por aí vai.